Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou resolver um exercício aqui com vocês, né? É o exercício 16, tá? Do livro de Físico-Química, volume 1 do Moore, quarta edição, tá? Não é bem resolver um exercício, tá? O intuito aqui é ensinar vocês o caminho das pedras, né? Vamos dizer assim, para que vocês possam chegar a uma resolução, né? Então é facilitar a compreensão do enunciado a fim de que vocês possam resolver o exercício, tá ok? Então vamos lá. Admita a lei dos gases ideais, PV igual a nRT, e deduza uma expressão para o erro fracional total na pressão, calculada por medidas de volume e temperatura de N mols de gás, admitindo-se o erro em T independente do de V. Tá? Então a primeira coisa, né, que nós temos que deixar claro aqui que essa quantidade de mols, né, ela não vai variar. Tá? Então eu estou trabalhando com um sistema não reacional. A segunda coisa, né, é a gente tratar, né, do conceito desse erro aqui, ó, né? O que seria esse erro fracional, né? Então, erro, sempre existe um erro quando você tem uma divergência, né, entre um valor medido e um valor esperado, tá? Então, no caso, né, o nosso valor medido, eu vou chamar aqui de P, tá? E o valor esperado é aquela pressão, né, que eu vou chamar de PI dos gases ideais, tá? E aí, essa diferença a gente pode dividir ainda por PI. Tá? Então, não é simplesmente a diferença de pressão, né? Mas é uma razão, né? Então, é um erro fracional. Então, você tem a diferença, né, dividido pelo valor de pressão ideal aqui, tá bom? Então, a gente pode representar essa diferença de pressão por um ΔP, né? E aí eu vou chamar de PI simplesmente de P, tá bom? O que precisa ficar claro aqui? Quando eu falo a diferença de pressão, não é que eu medi a pressão do gás, né, em diferentes condições, não se trata disso. Tá? Então é a medida da pressão de um gás, né, medida uma vez, né, sob condições reais e condições ideais. Tá? Então vai haver uma diferença ali. Tá bom? Qual é outra coisa? Né? O que é dado no exercício, no enunciado, é a própria lei dos gases ideais. Né? Então, PV igual a nRT. E o que o exercício fala, né, é que ele quer o erro total na pressão. Então, o que eu já vou fazer? Eu vou isolar essa expressão, né, em função da pressão. Então, vai ficar nRT, tá? Então, nRT dividido por V. Ou, se você preferir também, pressão é nRT VA menos 1, tá? Então, como a gente vai trabalhar com algumas derivadas, né? Então, escrever nessa forma pode ser que ajude um pouco, tá? Outra coisa, né? Então, essa é a primeira coisa, tá? Então, tá aqui, primeiro, né? A gente considerar o conceito de erro. E segundo, né? A lei dos gases ideais. Você pode escrever nessa forma, tá? Ou na forma que você quiser, mas eu isolei a pressão aqui, que a gente vai trabalhar com ela. A terceira coisa é a gente trabalhar com a diferencial total de pressão. Tá? Pressão é uma diferencial exata, tá certo? Você se lembra lá das suas aulas de físico-química, né? Então ela é definida como a derivada parcial em relação à temperatura, né? Mantendo o volume constante, dt, mais a derivada parcial, sua derivada parcial, agora em relação ao volume, mantendo a temperatura constante, né? E aqui é um dV, tá certo? Então, o que vocês vão precisar fazer aqui? Primeira coisa, né? Considerando essas três inicialmente, né? A próxima etapa é você derivar, né? Então a gente vai derivar uma vez aqui em relação à temperatura, né? E outra vez em relação ao volume, tá? Então só vou fazer isso para vocês, né? Só para vocês vejam aí ou revisem, né? O que foi visto aí, né? Em termos de derivada. Bom, em relação à temperatura, né? Então, se eu considerar o meu volume constante, né? A derivada é a mais fácil possível, né? nR sobre V. Já em relação a V, né?
Se eu vou derivar em relação agora a V, com T constante, vai ficar menos, né? nRT sobre V ao quadrado, né? Que é aquela história, né? Você vai derivar aqui, vai jogar o menos 1, né? Para cá, ele vai se tornar coeficiente e diminuir de uma unidade o menos 1, tá? Muito bem. Feito isso, o que vocês farão a partir de agora, né? Para resolver esse exercício? Primeira coisa, vocês vão substituir, né, essas derivadas parciais aqui, né, pelo resultado das derivadas, né, que nós obtivemos a partir da lei dos gases ideais, e depois, né, transformar esse Dzinho aqui em delta, tá? Porque se lembrem-se, né, Dzinho é uma diferencial infinitesimal, tá? Como a gente está falando de medidas, né, macroscópicas, então a gente tem que considerar esse Dzinho como sendo um delta, tá? Então é isso que a gente vai fazer aqui, tá bom? Então esse é o primeiro passo. Qual é o segundo passo? O segundo passo é você dividir esse ΔP aqui, ó, por P, né? Quem que é o meu P? O meu P é essa expressão aqui, ó, né? É essa expressão, tá certo? Então, quando você substituir, né, você vai ver que o NR ele vai se cancelar, tá? Então, ele vai se cancelar, porque você está dividindo uma coisa pela outra, vai se cancelar com esse NR aqui, ó, tá? Que está no numerador das duas derivadas parciais, tá certo? E, claro, né, esse erro, depois vocês vão pesquisar um pouquinho mais a fundo, né? Não para nessa substituição. Você tem que entender o seguinte, né, que esse ΔP, essa diferença de pressão, né, ela pode ser tanto positiva quanto negativa, né? E aí eu pergunto para vocês, como é que a gente trabalha isso, né? Como é que a gente foge disso, né? Como é que a gente dribla esse sinal negativo aí na questão dos erros, tá bom? Então pensem aí, espero que tenha contribuído, né, essa ajuda aí na resolução do problema, tá? Então se você conseguiu, fala, manda nos comentários, né? Se não conseguiu, explica a sua dificuldade que a gente volta, né? Eu volto aqui com vocês e avanço um pouquinho mais, tá bom? Até a próxima aí.